Perguntas que se mantêm sem respostas. Se urna eletrônica é um exemplo de evolução tecnológica, por que é utilizada somente em meia dúzia de países do terceiro mundo e ignorada por grandes potências? Seria a grande e única vantagem da urna eletrônica a apuração em tempo recorde? Cara, apuração é igual a sexo. O objetivo não é ser rápida, e sim bem feita. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é: Ministro Barroso, presidente do TSE, diante das câmeras, era o garoto propaganda, o porta-voz de uma perfeição inexistente. Eufórico, demonstrava orgulho de um dia de eleição perfeito, com tudo organizado, tudo bem estruturado, funcionando 100%, com poucos incidentes. Funcionários bem preparados para manter a ordem e principalmente o controle, a prevenção para proteger os eleitores dos efeitos do coronavírus. Enquanto isso, longe dos holofotes, no andar de baixo onde a vida acontece, a população se deparava com outra realidade. Desorganização, desinformação, aglomeração, cidadão exposto a tudo, principalmente a um vírus que certamente deveria estar rondando por ali. Abrindo um parênteses para pedir, se você faz parte do grupo de cidadãos indignados com a realidade do nosso país, una-se ao sofá, inscreva-se no canal. Antes de sair, deixe o seu like, curta e não esqueça de clicar o sino das notificações para receber novos vídeos produzidos por nós. Com seu apoio, alcançaremos a meta, 5.000 inscritos até o final de 2020. Eleições 2020, primeiro turno, Brasil, 15 de novembro. Esse evento passará de gerações em gerações para ser lembrado como piada e contada em encontros divertidos em mesas de bares no futuro que ainda está por vir. O que nós vimos foi um verdadeiro circo. A começar pelo ministro Barroso, presidente do TSE, comemorando o sucesso do dia da eleição. Cara, sucesso! Eu ficava olhando aquilo e pensando, ou esse homem é muito ingênuo, o que seria uma qualidade não conivente com o cargo que ocupa, ou então ele está nos chamando de acéfalos, porque não é possível. Comemorar o quê? Primeiro que nós estamos no ano da pandemia, no ano que o isolamento social, o trava-tudo, virou moeda de troca de políticos. A grande arma para derrubar o governo e recolocar a esquerda no poder. Simplesmente travaram e praticamente faliram o país. Estamos tentando ressurgir das cinzas. E tudo, claro, em nome da democracia, que a prioridade é a saúde do povo. Não podemos nos preocupar com a economia, porque afinal agora o carnaval e o réveillon já passaram. E de repente, quando chega o período da campanha, aquele vírus assassino deixa de existir, aí aparecem carreatas, aglomerações, candidatos distribuindo santinhos, abraçando eleitores, um circo. Mas a televisão falando que medidas serão tomadas para que no dia do pleito, no dia da votação, a população esteja protegida. Aí chega o grande dia. Primeiro, inventaram uma tal de hora preferencial para a terceira idade e grupo de risco de 7 às 10. Pois bem, de 7 às 10, cara, aquilo era um tumulto. Aquilo era, sabe, uma feira, com gente gritando, gente berrando, gente furando fila, com gente quase saindo no tapa, mas nada disso foi divulgado na mídia. Não. Eles começaram a passar algumas informações ali pelo horário de 11h30, meio-dia, que daí sim, estava tudo calmo, tudo organizado, tudo na santa paz, e dizendo, vejam que beleza. Fora isso,
No ano de 2020, a população sofreu com o tal medidor de temperatura. Primeiro era na testa, o cara chegava com aquele revólver, mãos ao alto, pá! Aí depois surgiu a teoria, aquela radiação na testa poderia trazer problemas, tinha que ser no pulso, mas ali estava, a gente ia entrar no mercado, numa farmácia, onde tinha 1, 2, 3 ali, tinha que levar o tiro. Nas zonas eleitorais, nas sessões, tinham pessoas empilhadas e não tinha um medidor de temperatura. Cara, álcool gel, mascarazinha, pelo amor de Deus. Se tivesse uma pessoa com febre ali, uma contaminada, o vírus teria feito uma farra, que com certeza deve ter feito. E agora, terminado o primeiro turno, nós chegaremos ao extremo da aberração. Cara, prestem atenção na lógica. A partir do dia 17, a maior parte das cidades brasileiras voltará à bandeira vermelha. Fecha tudo. O vírus voltou. Só que com um detalhe. O vírus só voltará nas cidades pequenas que não terão segundo turno, porque as que terão segundo turno, o vírus continua em férias, não terá bandeira nenhuma, o oba-oba, vote em mim, continuará. Então, pensem no assunto e se envergonhem, não só do que está acontecendo, mas do marionete que nós nos transformamos. Não era segredo para ninguém. Em estados estratégicos, a esquerda jogava todas as suas fichas. Sua sobrevida depende de vitória de alguns candidatos, pois nessas regiões outro vírus surgiu para roubar a cena. Vírus à parte, surge um novo X da questão nessa eleição. Tentativa de fraude com hackers tentando invadir o programa do TSE. Ministro Barroso, por favor, hacker, pego tentando, isso não existe. Só se consegue descobrir após a invasão ter sido consumada. E ela aconteceu. Ah, foi por uma fração de segundos? Dane-se. 1/1000 de segundo no universo online, nas mãos de hackers que conseguem invadir NASA, Pentágono, brincando com uma urninha, o estrago pode ser gigantesco. E foi. Foi e provou. Fraudes são possíveis, sim. E aí a gente fica pensando, se são possíveis, porque só em 2020 aconteceram. Cara, não é acusação, não. É uma questão de lógica. Então, houve invasão, sim. E essa invasão ocorreu principalmente no estado que mais interessava a todos, São Paulo, o maior da União. Detalhe, quando descobriram a invasão, para tudo. Perfeito. Aí vieram com história que devido a uma tentativa frustrada de invasão, aí passaram a usar um servidor apenas, o outro isolaram, e que estão agora investigando a origem dessas fraudes, mas que nós podemos ficar tranquilos que está tudo sob controle. Cara, imagine na sua casa uma invasão de formiga. Aí de repente tu descobre aqueles bichos todos. Tranca as portas, as formigas estão ali. Aí agora vamos limpar. Diz pra mim, tu acha mesmo que conseguirá eliminar todas as formigas? Os algoritmos ali plantados, ali ficaram. Porque não precisa nem ser um nerd. Pensem, analisem.
Quando as urnas começaram a ser abertas, a gente ainda usa a terminologia do tempo do papel, né? Pois bem, quando os resultados começaram a ser divulgados, quando bateu 0,39% em São Paulo, perceberam que a invasão tinha acontecido, que estavam manipulando os números. Aí correram e travaram tudo. Cada desculpa de sobrecarga, que era um servidor só. Cara, travaram porque descobriram a invasão. Pois bem, 0,39%. A diferença do primeiro para o segundo e o terceiro colocado permaneceu a mesma depois que voltou a apuração e se chegou aos 100%. A mesma, nem um dedal para cima, nem um dedal para baixo. A mesma. Quer outro exemplo grosseiro, mas para tentar entender? Imagine um cara te mostrar um tacógrafo, aqueles velocímetros de automóveis, né? Que tenha a mesma velocidade numa viagem de 500 quilômetros. Ou seja, o motorista durante 500 quilômetros não acelerou nem desacelerou. Foi exatamente na mesma velocidade, sem nenhuma oscilação. Pelo amor de Deus, ministro Barroso, não faz isso. Está na cara. Houve invasão. Invasão foi detectada. Aí agiram certo. Para tudo. Só que, nesse caso, o para tudo deveria ser: está cancelada a eleição. Porque depois de se descobrir essa invasão, não há mais como responder pela autenticidade dos resultados. Mas daí seria exigir muito num país de terceiro mundo. Aí, lógico, né, vem os de sempre. Mas teve fraude também lá nos Estados Unidos, e lá não é urna eletrônica. Eu vou bater na mesma tecla. Urna eletrônica, que não dá direito a conferir o voto, não é urna. É algo que ainda não possui uma definição, mas não é urna. Fraudes acontecem sim no papel, na urna eletrônica, no sinal de fumaça, no tambor. Vai acontecer sempre. Só que a urna eletrônica é a única que não dá chance nenhuma, zero, absoluto, de conferir. Lá nas eleições norte-americanas, as fraudes foram, chegam a ser uma aberração. Mas de tão grosseiras, foram descobertas, não tem como negar. A questão está em saber se elas influenciaram no resultado final ou não, mas que as fraudes aconteceram, foram descobertas e que os envolvidos já estão encrencados, isso todo mundo sabe. Só que aqui a fraude aconteceu e mais uma vez ficará por isso mesmo, porque o que eles chamam de urna, essas caixinhas, não dão direito para conferir. E podem ter certeza, os hackers, eles aprenderam com os erros cometidos. E nas próximas eleições, em 2022, que são as que realmente interessam para a nação, eles voltarão com tudo e não cometerão os mesmos erros. As fraudes, a invasão acontecerá. No final, Bolsonaro tem grande chance de ser derrotado. E embora todo mundo saiba que aconteceram as fraudes, o seu adversário será empossado, pois esse é o verdadeiro interesse da democracia, do Estado de Direito. Que o Brasil é uma república independente que defende a sua Constituição. É isso que nós iremos ouvir. E toda denúncia de fraude que não tem como provar pela lei brasileira. Veja que coisa linda. Pela lei brasileira todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Como a urna eletrônica não dá direito, não dá chance de se descobrir o roubo, a fraude, não há como provar. Se não tem prova, o delito está dentro da lei.
E é isso aí. É essa a vergonha que foram as eleições 2020. E tem tudo para continuar sendo, pois o segundo turno ainda não terminou. Se as fraudes voltarão, se os algoritmos úteis serão novamente plantados, se serão descobertos, difícil saber. Mas uma coisa é certa, nas cidades grandes, o coronavírus só volta a ser perigoso no término do segundo turno. Já nas outras cidades, cuidado, cuidado, porque a pandemia está aumentando, o número de mortos está crescendo e a partir do dia determinado, a Rede Globo de televisão voltará com o seu obituário nacional. É por aí. Envergonhado, depois de tentar colocar o que está acontecendo. É teoria da conspiração? Pode ser. É uma acusação? Não. Estou acusando de nada. Estou apenas colocando uma sequência de fatos mal explicados. Para acusar, eu precisaria de provas. E, logicamente, num país igual ao nosso, prova é o que não existe e nunca irá existir. Porque aqui o que realmente prevalece é o a quem interessar possa. Colocado o desabafo, assunto encerrado e ponto final. Espero que o ministro Barroso não venha mais uma vez nos afrontar, afirmando que estão investigando para saber a origem das tentativas, entre aspas, de fraudes. Era só o que faltava. Eles tentaram nos convencer que acreditam que os hackers agiram dentro do território brasileiro. Coisas de um país que virou uma coisa. E assim o mundo gira e o Brasil se afunda.